Olá pessoal, torço que todos estejam bem, em casa, se cuidando. Estamos retornando às nossas videoaulas, no processo de ensino remoto à distância, onde iniciaremos o nosso segundo bimestre, dando continuidade ao nosso assunto de análise combinatória. Esse tópico dividiremos em 3 pontos: permutação circular, arranjo simples e combinação simples. E de uma forma geral, poderíamos dizer que na permutação circular, um assunto ainda não tão visto nas provas externas, assim também como não é contemplado no nosso livro didático. Uma ideia de estudo apenas como curiosidade e uma perspectiva de estudo futuro. Como reconhecer esse assunto nas questões? Que característica tem a permutação circular que podemos identificá-la? Geralmente vai ser abordado em questões que envolvam círculo, rodas de conversa, pessoas reunidas numa mesa, enfim, onde o último elemento tem um contato sequencial com o primeiro elemento, diferentemente da permutação simples, em que nos apresentava as questões de uma fila indiana. Aqui nós teremos sempre uma ideia de círculo. No arranjo simples, algo também tudo muito tranquilo. As questões de arranjo simples poderemos resolver tranquilamente pelo PFC, utilizando o método do tracinho que a gente viu lá no princípio fundamental da contagem. Aqui aplicaremos as fórmulas de como resolver arranjo simples de uma maneira diferente. Isso vale também para combinação simples. Teremos as suas fórmulas e dentre os 3 pontos aí, destacamos a combinação simples, a mais cobrada de uma forma geral nas provas em geral. Então, durante todo o nosso estudo, ajudaremos a identificar, diferenciar a permutação de um arranjo, o arranjo de uma combinação, como reconhecê-la nas questões, como aplicar as fórmulas, como resolver as questões de uma forma bem contextualizada, com leitura interpretativa. Esse é o nosso estudo. Inicialmente, quero só fazer uma revisita no nosso conceito base de permutação simples, assunto já visto, em que dizia que a permutação simples nada mais é do que um caso particular de arranjo simples. Então, o que diferenciaria, na verdade, o arranjo de uma permutação ou de uma combinação? O nosso N na permutação, seja ela qualquer, permutação simples, com repetição, na circular, nosso N sempre é igual a P. Então, para entendermos quem seria esse N e esse P? O N é o número de elementos total envolvido na questão e o P seria uma parte desses elementos que vão ser combinados, que vão ser organizados de forma diferente. Então, nas permutações, de uma forma geral, o N vai ser sempre igual a P, diferentemente do arranjo e da combinação, que o nosso P sempre vai ser menor do que o N no arranjo e na combinação. Um exemplo bem específico para determinarmos isso, de uma permutação, imaginamos 5 pessoas em uma fila, de quantas maneiras diferentes eu posso reorganizar essa fila. Então eu tenho um N elementos 5, né? E o P também é 5, já que eu vou mexer com todas as pessoas e constituir uma nova organização, uma nova sequência. Daí o N igual a P, permutação. Como não tem repetição, permutação simples, a forma que nos permite a resolução é simplesmente pegar o N fatorial. No caso, o N elementos 5 fatorial, teríamos 120 possibilidades de reorganização de outras filas. Isso também é válido para permutação com repetição. É algo muito parecido com a permutação simples, porém é bom que se diga que como tem repetição de elementos, quando eu faço o N fatorial, eu acabo repetindo sequências por conta dessas repetições de elementos. Daí a necessidade de retirar essa repetição. Então esse A1 fatorial, esse A2 fatorial, nada mais é do que a quantidade de elementos que se repetiu nessa permutação. Daí fica a fórmula N fatorial sobre todas as repetições também em forma fatorial. Essa foi uma pequena revisada de permutação simples e com repetição, vindo para o assunto atual, que é a nossa permutação circular. Como a gente já tinha colocado para vocês, tem sim uma ideia de círculo, e essa daí é a nossa fórmula que apresentamos para resolver qualquer tipo de questão de permutação circular. Permutação circular de n elementos nada mais é do que n menos 1 fatorial. Simples, tão simples assim. Então, só para entender um pouco, né, o que esse conceito nos apresenta aí na tela,
de onde e como surgiu essa fórmula, como, né, se aplicar o n-1, por que n-1 fatorial. Vamos pegar um exemplo específico para melhor nos entendermos. Estudamos anteriormente que, dado um grupo de n pessoas, o número de maneiras de formar uma fila indiana com eles é igual a n fatorial, como a gente apresentou no exemplo da permutação simples. Isso corresponde ao número de permutação de um conjunto de n elementos. Agora, queremos calcular o número de maneiras de colocar um grupo de n pessoas em volta de um círculo. A única diferenciação seria essa: ao invés de estar em fila indiana, vai estar em um círculo. E daí, ao invés de fazer n fatorial, como a fórmula de permutação simples, nós fazemos n-1 fatorial, porque é que isso acontece. Então, assim, pelo conceito apresentado, nós vamos ter aqui, imaginamos a seguinte situação: 4 pessoas ao redor de uma mesa, né, onde destacamos por cores: vermelho, amarelo, verde, azul. E é como se caracteriza o n-1 da fórmula. Vamos entender que a situação externa não interessa em análise à questão. Daí somente esses 4 elementos envolvidos é que faz referência ao nosso cálculo da questão. Então, a primeira situação é o vermelho de frente ao verde, e à sua esquerda o amarelo, à sua direita o azul. Pegamos uma segunda configuração e aí nós estamos estabelecendo uma rotação, como o conceito do slide anterior ofereceu. Nós vimos que o vermelho sai da posição superior da tela, né, se desloca um pouco, mas se você observar, a configuração permanece a mesma dos envolvidos. E aí eu volto a dizer, desconsiderando os elementos externos. Tudo bem que o vermelho eles poderia estar algo de trás da pessoa de verde ali, que ele estivesse de frente, um poste, uma árvore. E a partir do momento que a gente rotaciona, que gira esse vermelho, possivelmente esse objeto que estava atrás do verde, que agora está atrás do azul, não está mais frontal à pessoa de vermelho. Mas aí esses elementos são desconsiderados. O que nós levamos em consideração, na verdade, são os envolvidos. Então, se você observar, o vermelho estava de frente ao verde, à esquerda do amarelo, à direita do azul na primeira configuração. Na segunda configuração se caracteriza a mesma coisa. Ele continua o amarelo continua à sua esquerda, o azul à sua direita e o verde na sua frente. E aí, se a gente continuar na rotação, o vermelho vai ficar embaixo, mas a configuração acaba se repetindo. O verde à sua frente, o azul à direita, o amarelo à esquerda. Isso também acontece na quarta e última imagem. O que é que consta então? Que diante das 4 rotações, nós estamos diante de uma configuração, se tratando de permutação, configurações iguais, que eu não deveria considerar, né, numa contagem, já que, né, o número de elementos de uma permutação são permutação de elementos diferentes. Daí nós temos permutações iguais, que caracterizam a mesma configuração. Então, o que é que nós constatamos? Que a permutação se daria pelo n fatorial, sim. Só que o que é que acontece? O n fatorial de elementos seria apenas o 4 fatorial. Estaríamos efetuando o nosso cálculo. A menos que a gente considere que tem 4 repetições, 4 imagens, 4 configurações e rotações que se repetiram, que deve contar apenas uma. Então, em cada uma, nós retiramos, em cada elemento contado, fatorial, nós retiramos 4 sequências de rotação que se repetiram. Daí, quando eu efetuo esse cálculo, quando eu desenvolvo 4 fatorial, né, lá no fatorial a gente viu essa aula, a gente fica 4 vezes 3 fatorial sobre 4, onde o 4 me permite que eu cancele com o 4 e, consequentemente, sobre apenas o 3 fatorial. E aí eu quero que vocês observem por que surgiu esse 3 fatorial. Nada mais do que da fórmula anterior, que já foi apresentada. Se eu tinha 4, o meu n era 4 elementos, então 4 menos 1 fatorial, 3 fatorial, foi o que nós observamos aí após desconsiderar as 4 rotações de repetições nas imagens. Vamos para um exemplo que nos diz: de quantas maneiras podemos organizar uma roda com 4 crianças?
Então estamos diante de uma permutação circular, entendemos que está em um círculo, seu formato de disposição de elementos. E aí, para que a gente não se atente muito, né, o que a demonstração, você pode estar se perguntando, eu posso ir direto à fórmula, eu posso simplesmente colocar n-1, 4 menos 1, 3 fatorial e acabar com a questão? Sim, ali foi apenas uma demonstração. Para minha resolução, né, só me interessa fazer, temos uma aplicação direta do que vimos anteriormente. Então, a aplicação mais direta possível a um número de permutações circulares é dizer que os 4 elementos nada mais é do que 4 menos 1 fatorial, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6, resolvida a nossa questão. Esse é o nosso conceito de permutação circular. Seguindo o nosso estudo aqui, entraremos no campo de arranjo e combinação. E aí vocês percebem que combinação simples e arranjo simples seria uma maneira de dizer que é trabalhar esse estudo com elementos distintos, diferentes. Daí a palavra simples. No conceito, nós vamos dizer, né, que no arranjo e na combinação a palavra simples se refere ao fato do agrupamento são formados por elementos distintos diferentes. Daí vamos ver alguns elementos envolvendo, né, arranjo e combinação. No arranjo simples, o que é que nós temos? Uma leitura, né, mais conceitual, lê-se N elementos distintos tomados de P a P. Isso vale também para a combinação. Na combinação nós vamos ter N elementos tomados de P a P. Aí ressurge novamente, né, aqueles dois elementos que a gente citou antes, o N e o P. Tanto para o arranjo como para a combinação, diferentemente das permutações, o N e o P são distintos, são diferentes. O P vai ser sempre menor. No máximo que o P pode chegar é igualar ao N. E aí quando ele fizer ficar N igual a P, a gente poderia ter um caso particular da permutação, como a gente citou no arranjo. Então vamos reconhecer as fórmulas resolutivas do arranjo. Eu tenho na minha leitura aí o arranjo, apresentado para a letra A, N embaixo tomado de P a P, onde o N vai representar o número do conjunto total, o conjunto maior, o conjunto universo, e P representa um subconjunto desse N, um conjunto que eu vou formar a partir desse N. E aí a nossa fórmulazinha ali seria N fatorial para o arranjo, N fatorial sobre N menos P fatorial. Fórmula de combinação um pouco mais extensa, né, mas ainda vamos ter o C representando a combinação, mais uma vez o N, né, o N elemento tomado de P a P. E aí quando formos aplicar a fórmula, nós teremos o N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Mais uma vez o N e o P representando no N número total, P um subconjunto, uma parte, uma formação de grupos menores desse N. E aí inicialmente como identificar nas resoluções das minhas questões quando é que eu tenho um arranjo, quando é que eu tenho uma combinação. E aí uma palavrazinha muito importante, chave, vai aparecer aqui, que é o que a gente chama de palavra que representa a ordem. Eu vou estar sempre indagando a minha questão, se nessa questão a ordem desses elementos são importantes ou não. A partir do momento que essa ordem for importante, eu tenho uma combinação, um arranjo, desculpa. E a partir do momento que essa ordem não for importante, eu tenho uma combinação. Vou pegar um exemplozinho prático aqui, rapidinho. Por exemplo, eu tenho 5 frutas e pretendo fazer uma vitamina utilizando todas essas 5 frutas. Vou bater no liquidificador as 5 frutas. O que é que eu tenho aí? Uma permutação, onde eram 5 frutas e eu misturei todas as 5 frutas. A partir do momento em que das 5 frutas eu só vou usar apenas 3 das 5 frutas, aí eu deixo de ter uma permutação, passo a ter um arranjo ou uma combinação, onde o meu N é maior do que o P. Então, vou usar 3 frutas das 5. Digamos, maçã, uma banana e mamão. Quando eu coloco essas 3 frutas no liquidificador, se eu alternar a ordem, eu vou ter uma vitamina, um preparo diferente? Não, né? Independentemente de como eu coloquei na sequência de que eu usei essas 3 frutas, eu vou ter sempre o mesmo líquido, o mesmo produto, o mesmo sabor.
Sendo assim, a ordem não foi importante. Quando a ordem não é importante, eu estou diante de uma combinação. A ordem não é importante. Imaginamos uma outra situação. Eu queira criar uma senha, né, para alguma rede social minha. Então, na minha senha, o seu, né, o Google Sala de Aula. A sua senha lá permite a sua data de nascimento 8 dígitos, 8 números, a sua data de nascimento. Você tem um total de 10, você não vai usar todas, né? Você não usa todos os dígitos, na verdade. Se você usasse todos os dígitos, uma senha de 10, então você estaria diante de uma permutação. Como você não vai usar todos, você vai usar apenas 8 das 10, você está diante de um arranjo ou de uma combinação. O N menor, P menor do que o N. Só precisa entender, se eu vou colocar a minha data de nascimento como a senha do meu Google Sala de Aula, se eu trocar algum número, eu vou conseguir ter acesso? Certamente não, né? Porque a ordem nesse instante se faz importante. E aí, se a ordem se faz importante, nós estamos diante de um arranjo. Entendido, pessoal? Então, assim, só para a gente fazer um resumo, um apanhado, um resumo geral do que a gente falou, a gente preparou aqui um slide sim, que consegue passar todas as informações de forma mais precisa. Então vamos lá. Quando é que eu uso todos os elementos? Onde é que o N é igual a P? Na permutação. Quando é que eu não uso todos os elementos? Em duas situações. Ou no arranjo ou na combinação. Se eu usar no arranjo, é porque nessa hora a ordem foi importante, como é o caso da senha que a gente citou. Se eu usar na combinação, a combinação porque a ordem não foi importante, como o exemplo das frutas que a gente citou. Então tá aí os formulários, né? Todas as nossas formulazinhas, permutação simples, forma do arranjo e a forma da combinação. Esses são os tipos de agrupamento. Essa parte teórica nossa, né, de permutação, de arranjo, de combinação, tentamos identificar aqui cada uma delas, né, reconhecer nas questões a importância da ordem, certo? A diferenciação de uma da outra. Agora vamos ver como é que fica isso nas nossas questões. Um exemplo. Numa circunferência são tomados 8 pontos distintos, ligando-se dois quaisquer desses pontos, obtém-se uma corda. O número total de cordas assim formado é. Aí entra um conceito também geométrico, né? A gente sai um pouco do campo de álgebra e entra na parte da geometria. Mas vamos lá, vamos analisar o que a situação nos oferece e o que precisamos organizar para entendermos melhor a nossa questão. Primeiro, são 8 pontos distintos nessa circunferência. E eu vou usar 2 para formar esse segmento de reta que chamamos de corda. Se eu estou usando o P menor do que o N, então estou diante de um arranjo ou de uma combinação, descartado a permutação. Então vamos para a análise. N, número total 8, né? E número de partes, o P, apenas 2. Uma corda, gente, como vocês podem perceber aí na imagem, é um segmento de reta que une uma extremidade à outra da circunferência, né, sem passar pelo centro, já que se esse segmento unisse as duas extremidades e passasse pelo centro, nós estávamos diante de um diâmetro, e a metade desse diâmetro seria um raio, apenas acrescentando algumas informações sobre os elementos, né, da circunferência. Então tá aí. Seria dizer esse segmento AC, quando eu ligo o ponto A ao C, se eu ligasse C a A, eu estaria diante de um segmento diferente ou estaria no mesmo segmento? Certamente aqueles que disseram que é o mesmo segmento, né, está correto. Então estou diante de uma situação que a ordem importou ou não? Claro que não, né? AC e CA, nós estamos diante de um mesmo segmento. Então essa é uma combinação onde a ordem não foi importante. Aplicando a fórmula de resolução, né, da combinação, nós temos n fatorial sobre n menos p vezes p fatorial. Daí só identificando o n é o 8, o p é o 2, fazendo a devida substituição, você vai ter ali 8 fatorial sobre 8 menos 2 vezes 2 fatorial igual a 22. Um cálculo um pouco mais direto, né? Mas só para entender como é que surgiu, o 8 fatorial você vai descer ele, vai desenvolver o fatorial dele. Então você
teria 8 vezes 7 vezes 6. E aí a ideia de parar no 6 é justamente você entender que lá no denominador 8 menos 2 vai te gerar também um 6 fatorial, né, que vai repetir o 2 fatorial e o 6 fatorial, que vai permitir justamente o cancelamento desse 6 fatorial. Se eu cancelo 6 fatorial com 6 fatorial, fica 2 fatorial, que é o próprio 2. De repente eu posso simplificar o 2 com o 8, que vai sobrar ali um 4 para mim. E quando eu faço 4 vezes 7, 28. Esse seria um cálculo, né, mais detalhado. Vamos para mais um exemplo. Os presentes de determinada reunião, ao final da mesma, cumprimentaram-se mutuamente, com aperto de mão, algo que não é muito adequado para a situação que nos encontramos. Os cumprimentos foram no total de 28. O número de pessoas presentes à reunião é. Então, assim, foram 28 cumprimentos. O que ele quer saber é o número de pessoas. Quantas pessoas estavam na reunião que se cumprimentaram, que tiveram um aperto de mão, né, num total de 28 apertos de mãos. Então, identificando aqui o meu N e o meu P, já consigo visualizar bem que não estamos diante de uma permutação, e sim de um arranjo ou de uma combinação, né? Eu posso dizer que o número total é um X, que eu não sei quantas pessoas, justamente a questão está pedindo, e usa-se duas pessoas, no aperto de mão, né? Geralmente são duas pessoas que estão envolvidas nessa situação. Certamente nós temos mais um número N maior do que 2, né? Já que foram gerados 28 comprimentos. Então nós estamos diante de um arranjo ou de uma combinação. Resta saber se João e Maria se cumprimentar é a mesma coisa de Maria e João se cumprimentar. Certamente que sim, né? Se eu tenho aqui José e Carlos se cumprimentando, em uma outra configuração, Carlos e José, isso nos oferece o mesmo comprimento, uma mesma situação. Daí a ordem também não foi importante, nós estamos diante de uma combinação. Na nossa forma, mais uma vez, de combinação, distribuindo os valores. E aí é bom que a gente diga que é uma questão atípica do exemplo anterior. O nosso N é o X, deve ser substituído lá no X fatorial, né? E onde o 28 já é o cálculo dessa combinação. Então, vou ter que a combinação de N tomado de PAP é o próprio 28. 28 é igual a X fatorial, que é o N fatorial, sobre X menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Bem, pelo que a gente viu lá nos cálculos de fatorial, a gente deveria desenvolver esse x fatorial, né, assim, x fatorial vezes x menos 1 vezes x menos 2. E quando a gente faz esse desenvolvimento aí, é interessante que paramos no x menos 2 para que permita o cancelamento de x menos 2 fatorial sobre x menos 2 fatorial. Que, consequentemente, vai sobrar x vezes x menos 1 sobre 2 fatorial. Daí, fazendo a distributiva de x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x. E proporcionalizando aí, né, 2 vezes 28, 56. Geramos para aí uma equação do segundo grau. Se você organizar ela na sua forma geral, né, você vai ter x ao quadrado menos x igual a 56, igual a zero. E algumas possibilidades de resolução, né, a aplicação das formas resolutivas de delta e Bhaskara, as áreas do quadrado, enfim, a soma e o produto. De uma forma mais direta, poderia sim estar utilizando a soma e o produto. Por exemplo, a soma das raízes me diz que para mim fazer a soma, eu só preciso de dois elementos, menos b sobre a. Aqui para mim fazer o produto, eu preciso de c sobre a. Soma. Aproveitar melhor o espaço aqui. E o produto C sobre A. Enfim. Menos B sobre A, se você pegar o menos B, seria menos 1. Então ficaria menos 1 sobre 1 também, que é o A. Ou seja, a soma seria 1 positivo. E o produto seria C sobre A. O meu C aí é menos 56.
Então, quais dois números que somado daria 1 e que multiplicado seria 56? Que é que a gente pede que você observe. Dois números somados, para dar 1, tem que haver uma subtração. Um deles tem que estar negativo. E se um deu positivo, certamente o maior deles vai estar positivo. E quais dois números que multiplicado dá 56? Eu tenho 56 vezes 1 e 8 vezes 7 apenas. Então as minhas duas raízes seriam o 8 e o 7, consequentemente, sem nenhuma dúvida. Só para eles saber quem é o positivo, o 8 ou o 7. Então se o 8 for positivo, que é o conveniente, quando eu fizer 8 menos 7 vai ser igual a 1, já que a soma, né, das raízes deve ser igual a 1. Daí 8 e 7 minhas raízes, 8 menos 7, desculpa, pego o valor positivo, né, já que é quantidade de pessoas, não poderia ser menos 7 pessoas nessa reunião, e aí nós teríamos 8 pessoas nessa reunião, que no total de 28 comprimentos. Mais uma questão aqui, nós vamos ter aqui uma situação que apresenta uma configuração diferente, que nos diz, no final do revezamento, 4%, metro livre, masculino mundial de natação em Roma em 2009, participaram Estados Unidos, Rússia, França, Brasil, Itália, África do Sul, Reino Unido e Austrália. Os distintos modos pelos quais puderam ter sido distribuídas as medalhas de ouro, prata e bronze são... Bem, gente, nós temos 8 países no total participando, né, dessa modalidade, e vão ser premiados com 3 premiações distintas, diferentes, ouro, prata ou bronze. Então nós descartamos a permutação, vamos para o arranjo ou combinação, já que o N é menor do que o P. Eu tenho 8 países e apenas 3 medalhas para esses países, o primeiro, o segundo e o terceiro. Permutação ou arranjo, a ordem importa ou não? Como vocês podem perceber aí, né, são medalhas diferentes, são premiações diferentes, e que o primeiro lugar importa sim com o segundo, que consequentemente importa com o terceiro, que terão medalhas diferentes. Daí a ordem importa. A gente fecha uma ideia, a gente dá uma ideia mais geral sobre isso, sobre arranjo, né, de uma forma geral, é que geralmente quando eu estou diante de uma situação de arranjo, envolvendo pessoas principalmente, vai dar uma classificação. Digamos que eu estou diante de uma sala de aula, eu quero escolher 2 alunos para um trabalho. Então, tanto faz João e Maria como Maria e João, mas a partir do momento que eu digo que esses 2 alunos, eu vou ter um líder e um vice-líder, aí quando eu dou classificação a esses alunos, aí a ordem já passa a ser importante, aí já estamos diante de um arranjo. A gente deixou destacado ali, né, o arranjo no PFC, como a gente já tinha citado antes. Qualquer questão de arranjo sai perfeitamente pelo método do traço. Então você tem 8 pessoas no total e vai receber medalhas de ouro, prata ou bronze. Para o ouro, estão disputando os 8. Então quantas pessoas podem receber esse ouro? Pode ganhar esse ouro? Todos os 8. Tirado o primeiro lugar, né, quantos deles vai poder conseguir a medalha de prata? 7, já que já tem um com ouro. E consequentemente vale para de bronze a mesma ideologia. Já tem alguém com de ouro, já tem alguém com a de prata, ficaram 6 pessoas, né, no total, aí como vocês podem ver, de 336, possibilidade de modificar esse pódio, essa sequência de premiação, tá certo? E pelo método do arranjo, perfeitamente sairia aí, onde você faria, né, n fatorial sobre n menos p fatorial. No arranjo, nós teríamos 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial. Quando eu fizer 8 fatorial e 8 menos 3, eu ficaria com 8 fatorial sobre 5 fatorial. Descer o 8 até o 5 significa que eu vou fazer 8 vezes 7 vezes 6. Quando eu chego no 5 eu paro, cancelo com 5, ficaria essa sequência aqui que o PFC nos ofereceu. De uma forma bem mais rápida, bem mais direta, sugiro muito toda a questão de arranjo fazer pelo princípio fundamental da contagem, o método do tracinho. Tá certo, gente? E aqui, para a gente finalizar o nosso vídeo aula, se você chegou até aqui, você terá uma proposta de 3 questões envolvendo os 3 assuntos abordados: permutação circular, arranjo e combinação, onde você vai resolver, disponibilizar essas questões
no aluno online, que é o retorno, a garantia da nossa avaliação. Então desejo boa sorte a todos, bons estudos, fique bem